Olá, eu sou o Pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Umbanda, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o capítulo 30 do nosso quarto livro, Estudando a Umbanda. Eu e minha esposa, Aninha de Oxum, preparamos este artigo, este material, para que todos possam se deleitar, se aproveitar. Por isso que está aberto para que todos possam conhecer. Hoje, o nosso assunto são as crianças da Umbanda. Mas quando eu digo as crianças da Umbanda, eu não estou dizendo as crianças na Umbanda. Ah, pode ter criança na Umbanda? Crianças podem frequentar o terreiro? Sim, lógico, sem problema algum. Mas hoje o nosso assunto é crianças da Umbanda, ou seja, crianças que vêm ao nosso encontro. Ou seja, espíritos, entidades que trazem esta carga, trazem esse arquétipo infantilizado. Mas que muitas vezes são espíritos já de grande caminhada. Então vamos lá, vamos iniciar. Mas para nós iniciarmos, eu gosto sempre de deixar um recado. Gostaria de lembrar que cada casa tem o seu fundamento. Então, se o seu pai no santo, a sua mãe no santo, o seu dirigente não concorda com esse artigo, não concorda com a nossa opinião, está tudo certo, está tudo bem. Ele está correto. Afinal de contas, é ele que toma conta do seu ori. Esta é nossa opinião. Este artigo é o resultado de nossos estudos e dos ensinamentos que nós recebemos dos guias, das entidades que nos acompanham, que abençoam este lar de axé. É por esse motivo que nós seguimos os ensinamentos ditados por eles. Vamos lá então? Crianças na Umbanda. Mas quem são as crianças da Umbanda? Qual a sua ligação? Qual é a diferença ou o que liga crianças da Umbanda, Erês, Ibejis, Cosme e Damião, Ori? Existem alguma diferença? Existem algumas semelhanças? Vamos descobrir então. A palavra erê vem do Iorubá. Erê quer dizer brincar. Erês são as crianças da Umbanda. São espíritos de crianças altamente evoluídas. Ou seja, espíritos de grande iluminação, de grande feito, que vêm até as casas de axé com este arquétipo de criança. Em algumas escolas umbandistas, nós vamos tê-los como espíritos encantados. Mas o que são espíritos encantados? Espíritos encantados são aqueles que não chegaram a encarnar ainda. Outras escolas umbandistas, nós vamos tê-los como espíritos já encarnados. Mas, se eles já foram encarnados, se eles são encantados, nada disso importa agora. Agora, o certo mesmo, o que importa, é que eles são muito próximos aos orixás. E eles vêm
trazer, transmitir a sabedoria dos orixás. Ibeji é uma definição do candomblé, que não são vistos como entidades, mas sim como intermediários. Fazem a conexão entre o orixá e o seu filho, ou a sua filha. Tem, inclusive, rituais de iniciação. Ibeji, ou Ibejis, na tradição iorubá, são os orixás, filhos gêmeos de Inhansã e de Xangô, que foram criados por Oxum. Lembre-se, isso são lendas. Na Umbanda, temos Iori. O Iori é sagrado e manteve-se esquecido por muito tempo. Seu significado tem relação com a lei divina. Orixá Jedinagô, Gêmeos, apresenta com o nascimento novo, o recém-nascido. São espíritos cujo grau evolutivo alcançou uma faixa vibratória cuja manifestação conserva o corpo astral da criança. São chefes falangeiros, chamados de encantados, porque tendo as características psíquicas da pureza infantil de uma criança, jamais passaram pela forma humana, cuja razão de ser assim, um mistério do astral. E é por esse motivo que são associadas às crianças da Umbanda, aos herês, às ibejadas, aos ibejis. Estes são os ioris. Cosme e Damião. Cosme e Damião são santos da Igreja Católica. Irmãos gêmeos que teriam vindo na região da Ásia, entre os territórios da Síria e da Turquia, mais ou menos no século III. Os dois se tornaram médicos e trabalhavam atendendo as crianças sem qualquer pagamento. Ao final das consultas, para agradar as crianças e tirar o medo das crianças, acabavam ofertando-lhes doces. Eram chamados de anárgiros, que é uma palavra que vem lá do grego, que significa sem prata, sem dinheiro. Afinal de contas, não cobravam pelas suas consultas. Há até uma lenda que diz que Dom, lembra do Dom? Que é Dom. O Dom, há uma lenda que diz que ele era irmão de Cosme e Damião, o irmão mais novo. E é por conta de Dom que os irmãos gêmeos tornaram-se médicos, porque Dom teve uma doença e faleceu por não ter como pagar um médico na época. Por conta disso, os irmãos então Cosme e Damião tornaram-se médicos. Lembrem-se, histórias,
lendas. O culto aos santos Cosme e Damião teria chegado aqui nas nossas terras, aqui no Brasil, na década de 1530 aproximadamente, com o donatário das capitanias de Pernambuco, Duarte Coelho. A ligação dos herês com Cosme e Damião é datada da época da escravidão, onde os africanos escravizados eram proibidos de cultuar a sua religião e, para manter as suas crenças, eles então acabavam se servindo dos santos católicos para não serem punidos. Então, passavam a usar os nomes dos santos católicos para invocar os seus deuses. Assim, os ibedes ou os herês passaram a ser identificados como Cosme e Damião. Os herês são conhecedores profundos de todas as demandas e necessidades de uma pessoa iniciada nos rituais de adoração a um orixá. É com esta sabedoria que eles transmitem as dúvidas e os questionamentos que circulam a vida dos iniciados. Na Umbanda, os rituais aos herês são cheios de cores, são cheios de dinamismo, doces, guloseimas, uma verdadeira festa, um festival de energias para cima, de energias límpidas, de energias alegres, pulsantes. Os herês costumam se comportar como crianças. Pedem doces, pedem brinquedos. Este aqui, por exemplo, é um brinquedo que o meu herê recebeu de presente em uma casa aonde nós fomos visitar. Nós fomos visitar um terreiro e aí a mãe no santo ofereceu ao meu herê este brinquedo que aqui está. Então, é isso que os herês pedem, brinquedos, e se expressam muitas vezes até com uma certa dificuldade de fala mesmo, né? Eles têm a mesma dificuldade, a dificuldade que é típica de uma criança que ainda está aprendendo a falar. Às vezes pedem chupeta, às vezes chupam o próprio dedinho, uns querem pano para fazer de naninha, outros querem dormir, fazem perguntas e questionamentos, muitas vezes embaraçosos para os adultos. Os herês representam a pureza. Os herês representam a inocência de uma criança. Os herês são a renovação, a transformação, a esperança, o amor puro, ingênuo, sem maldade. Muitos espíritos que atuam nesta linha usam este arquétipo infantilizado, mas não são crianças. São antigos. São espíritos sábios. São, assim, espíritos que já encarnaram e já conhecem como funciona aqui na Terra o coração do homem. A bondade e a maldade
que nele reside. Consegue, muitas vezes, com uma simples frase, esclarecer muitos de nossos dilemas. A sua importância, tanto para a Umbanda, é legítima e a presença no terreiro é sempre com muita festa. Para quem não sabe, o símbolo da Umbanda é um triângulo. E este triângulo tem uma representatividade. Desde o início, quando fundou-se a Umbanda, aqui no Brasil, em especial ou em específico, no Rio de Janeiro, se riscou o triângulo. E o que é o triângulo? Nesta ponta, nós temos os Erês, o nascimento, aonde tudo iniciou. Na parte superior, nós temos Oxóssi, a linha dos caboclos, com sua força, a sua força de caça. E por último, nós temos a linha dos pretos velhos, que é a linha da sabedoria, da compaixão, do amor. Então, na linha dos Erês, encontramos tanto espíritos que já encarnaram, detentores de grande vivência e sabedoria, quanto seres encantados, aqueles que nunca encarnaram e são chamados de estrelinhas. Eles residem no mesmo lugar que as fadas, que as fadinhas. Eles residem sobre a proteção das pétalas das flores. E moram lá, naquele lindo jardim. Por isso que é lá no jardim o campo de atuação dos Erês. É o campo natural, energético dos Erês, o jardim. A festa de Cosme e Damião é datada da Igreja Católica e ela inicia no dia 26 de setembro e muitas vezes termina no dia 27. Mas na Umbanda fez um diálogo com esta data e o que chamamos de festa de Erê. E comemoramos quando? Dia 27 de setembro. Assim como acontece com outras divindades ou entidades, há grande variação de acordo com a região que nós estamos. Na Bahia, por exemplo, se oferece caruru aos Erês. No Rio de Janeiro, se faz distribuição de doces. Segundo o Babalaô, Ivanir dos Santos, festejar a criança, festejar o Erê, a ibejada, é festejar a alegria. Os Erês têm entre suas atribuições zelar do parto à infância. Os Erês trabalham dentro dos hospitais aqui da Terra, auxiliando no nascimento dessas crianças. Os Erês residem e trabalham juntamente às maternidades. Protegem as crianças desde o seu nascimento até a sua adolescência, passando por toda a sua infância. Promove o amor por meio da união. Já ouviram falar em um amor mais puro que um amor entre uma mãe e um filho?
Os erês tomam conta dos bebês até a fase da adolescência. E não importa qual é o orixá daquela pessoa, daquela criança, daquele bebê, daquele jovem. Os erês, eles fazem essa conexão da nossa criança interior e resgata os espíritos que desejam sair das zonas umbralinas. Esta atribuição tem uma forma típica, quase que uma travessura desses erês. Os erês entram nessas zonas aonde ficam os umbrais e que é uma zona muito difícil de acesso, muito difícil de entrar. Afinal de contas, lá é um lugar inóspito, quente. E existem ali espíritos guardiões, espíritos fortes, encorpados, grandes, robustos, e fazem a guarda impedindo a entrada dos espíritos de luz, impedindo também a saída dos espíritos que querem receber a luz. Então, esses guardiões, esses guardas fortes, ficam ali impedindo que eles saiam, que eles evoluam. E aí entra as crianças da Umbanda. Aí entram os erês. Ora, por serem espíritos que carregam um arquétipo infantil, um arquétipo assim infantilizado, indefeso, frágil, sem qualquer maldade ou malícia, não é impedido de entrar nessas zonas. Afinal, que mal pode fazer uma criança de 2, 3 anos perto de um gigante, guardião? Mal algum. Então, sorrateiramente, usando de seu ar de inocência, muitas vezes fazendo uso de um sorriso maroto, entram, sem nem serem percebidos. E quando são percebidos, não colocam medo a ninguém, porque não coloca risco a ninguém. Então, tem a sua entrada facilmente conquistada. Afinal de contas, quem resiste ao sorriso de uma criança? Aí, não só entram, como convencem os espíritos da felicidade que é de se conhecer e se apropriar da luz. E rapidamente saem com eles desapercebidos destas zonas, os encaminhando para o tratamento necessário, seja em escolas, sejam em hospitais, sejam em centros de reabilitação espiritual. Mas sim, eles são levados pelos erês, encaminhados pelos erês. Erês são entidades, ibejis são orixás. A Umbanda trabalha com entidades e devociona orixás. O Candomblé não. O Candomblé trabalha diretamente com orixás. E o orixá Ibeji
é uma divindade que tem, assim, muito em comum com as entidades que chamamos de Ere. Ambos regem a alegria, a inocência, a ingenuidade das crianças. Apresenta para nós e representa o belo e o puro, aquele que existe nelas, apresenta e representa para nós o sorriso de uma criança, os olhos brilhantes de uma criança, o ato de engatinhar, a propriedade do falar. Nos mostram o modo diferente de ver o mundo, uma energia vívida, a mais pura e verdadeira vontade de ser feliz e simplesmente viver o que tiver que viver agora, o que tem que ser vivido. São através dessas emoções e da simplicidade do olhar de uma criança que despertam os erês. E é exatamente neste momento que sentimos como é importante nos conectar com os erês, com as crianças. E por falar em nos conectar, vamos aprender a nos conectar com o Orixá Ibeji? Vamos aprender a nos conectar com os erês? Vamos aprender a nos conectar com a nossa criança interior? Vamos? Eu vou ajudar você. Não é difícil. Você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é capaz sim de se conectar com a sua criança interior. De se conectar com a sua entidade, Ere. Vamos lá então. Feche os olhos. Feche os olhos e lembre-se da felicidade. Lembre-se de algo que te fez feliz na infância. Lembre-se de uma travessura. Sinta e vivencie como se fosse hoje que estivesse acontecendo. Peça ao Orixá Ibeji, a entidade Ere, que traga a alegria e a disposição para a sua vida. Tudo aquilo de bom que aconteceu em nossa infância foi regida por Ere, foi regida pelos Ibejis. Eles já vivenciaram toda a nossa felicidade, todas as nossas travessuras, e podem nos guiar ao encontro novamente desta felicidade pura, ou seria desta pura felicidade. Eles trazem a energia da renovação. Enche a alma de esperança e de empolgação por tudo aquilo que é novo.
eles sabem que são a incerteza, que são a curiosidade e que podem encontrar as melhores respostas às nossas perguntas exatamente aí, na incerteza e na curiosidade. Afinal de contas, quando estamos incertos, tomamos cuidado. E quando temos curiosidades, somos afoitos. Vamos para cima. Vamos descobrir. Faça uma reflexão. Se as coisas não foram como imaginava até esse ponto de sua vida, isto é um sinal de que é preciso mudar a rota. Não é mesmo? O que pode te trazer mais alegria? Fala para mim. Procure dentro de você, no seu eu, desperte a sua criança interior. Se apegue às vibrações deste orixá, desses guias. Permita que a sua criança interior te motive. Percorra o seu ser e te leve para os melhores caminhos. Os erês não gostam de choro. Os erês fazem de tudo para te ver sorrir, para te ver alegre, para te ver feliz. Ao término de uma engira de erê, não existe ninguém triste, cabisbaixo. Estão todos alegres e sorridentes. Siga as orientações que são voltadas aos caminhos que te levarão a conquistas e a realizações. Meu irmão, minha irmã, sorria, sorria. Esta é a grande chave para mudar a sua energia. Sabe, eu sempre conto que havia uma propaganda na televisão que aquilo me deixava muito intrigado. E agora, estudando a Umbanda, eu descobri por que esta propaganda me intrigava e qual era o fundamento dela. E eu já comentei com vocês em outros vídeos. Era uma propaganda de aonde havia um cidadão dirigindo o seu automóvel e na frente tinha um ônibus, um coletivo. E obviamente o coletivo é mais alto e o carro mais embaixo. E o cidadão com uma cara amarrada, bravo. De repente, na frente, no ônibus, levanta e aparece no vidro traseiro do ônibus uma criança. E essa criança olha para o cidadão que está dirigindo o carro, bravo, triste, compenetrado, e ela vai lá e dá um sorriso para ele. Dá um tchauzinho e dá um sorriso. O rapaz que outrora estava lá bravo, olha para a criança, sorri e acena. Ou seja, sorria. Mude a sua energia.
Tire o rancor, a mágoa, a tristeza. Troque pela alegria, pela felicidade, pelo sorriso. Inspire-se no Herê. Vamos conhecer algumas características e oferenda a esta entidade. Quais são as cores dos Herês? Azul claro, branco, colorido. Fios de conta. Na Umbanda, as cores são azul e rosa, bem clarinho. Os fios podem ser de cristal, podem ser de miçanga. Olha aqui, ó. Esse aqui é do nosso Herê, do Herê que nos acompanha. Os fios dos Herês podem conter pingentes, e esses pingentes podem ser de plástico, penduradinho. Aqui no meu fio não tem, porque o Zezinho não me pediu, senão teria. E uma curiosidade, os Herês são as únicas entidades que trabalham de forma vibracional do plástico. Olha que interessante. O plástico, ele é um material altamente isolante, tanto que nos fios, nos cabos elétricos, eles são encapados com um tipo de plástico. Mas os Herês são tão fantásticos que eles conseguem conduzir energeticamente através do plástico. Algo que é altamente isolante. Por esse motivo, que na guia de Herê, sim, pode ter pingentes de plástico, porque vão vibrar. No candomblé, são contas ou miçangas leitosas e todas coloridas. As ervas dos Herês, jasmim e alecrim. Flores, margaridinhas, rosa mariquinha, não sei se vocês conhecem, é uma rosa bem pequenininha. Flores do campo, quanto mais colorida, melhor. Símbolo dos Herês, os gêmeos. Ponto de força da natureza, jardim, praia, cachoeira, matas. Essências, fragrâncias de frutas, flor de laranjeira, pedras, o quartzo rosa. Saudação, Oni beijada, Eremim, Eremim. E a palavra Eremim quer dizer criança na língua iorubá. Bebida, guaraná, suco de frutas, água de coco, água com mel, água com açúcar, caldo de cana. Comida, caruru, doces, frutas, mel. Sincretismo, São Cosme e São Damião. Lembra quando nós falamos agora sobre as bebidas dos Herês? Que nós falamos lá, né? Que eram guaranás, suco de frutas, água de coco, água com mel, água com açúcar, caldo de cana. Perceberam que todas as bebidas existem açúcar? Vocês sabem do que é feito a água ardente ou a cachaça? Então, existe toda uma ligação. Os Herês não fazem uso de álcool, mas eles fazem uso do melaço, do adocicado, do doce, que também é extraído da mesma planta da onde é extraído a cachaça, o marafo, o álcool. Então, Herês fazem uso
do docinho, do doce, do adocicado. Mas, mesmo sendo espíritos infantilizados, espíritos brincalhões, alegres e divertidos, os herês têm muita disciplina, seguem padrões, seguem normas, não são desordenados. Em uma engira de herê, sempre haverá um preto velho que vem acompanhando os herês. Eles têm sim disciplina. Os herês são divertidos, são alegres. Suas brincadeiras são os seus trabalhos. É através da brincadeira que ele está trabalhando. Quando um herê te chama para brincar, pode saber se está tomando um passe. Você não sabe, mas você está tomando um passe. É a forma dele trabalhar. Porque herê faz um trabalho muito sério. Assim como a Umbanda. E, parafraseando o caboclo Mirim, Umbanda é coisa séria pra gente séria. Axé, meus irmãos, fiquem na paz de Oxalá e carreguem dentro de vossos corações o sorriso e a alegria, o doce da vida, representada pelos herês. Axé.